Olá, tudo bem? No programa de hoje a gente continua a série de entrevista com os vereadores da casa. Hoje eu recebo Firmo Leão, o Lian, que eu sei que está trabalhando demais, eu sei que tem um monte de notícias boas. Hoje a gente vai falar de duas em especial, mas eu sei que você está correndo, hein, moço? Tudo bem? Obrigado pela presença. Orlando, obrigado mais uma vez, agora sem máscara, né? Pela oportunidade de poder divulgar o trabalho nessa série maravilhosa, nesse seu trabalho maravilhoso, desenvolvido aqui na Câmara. Então é um prazer reencontrá-lo nas câmaras. Prazer é todo nosso. Ô Firmo, vamos falar do regimento interno. Ok. Podemos começar por ele? Você manda. Perfeito. Olha, para quem não sabe, o regimento interno é um conjunto de regras aqui da Casa de Leis, mas uma síntese zona é um documento que estabelece ali algumas diretrizes para a condução dos trabalhos na casa de um modo geral. Esse regimento vem passando por uma transformação. Parte desse trabalho, ou grande parte desse trabalho, se deu através do empenho do Firmo e de outros vereadores. Queria que você explicasse para quem está em casa e que não entende um pouquinho dessas tais regras, Firmo, o que isso impacta no dia a dia da Câmara. Tá, Orlando. Bom, primeiro, o regimento, nós nos debruçamos sobre ele desde o ano passado. Foi feita uma comissão, a qual eu presido, e hoje nós continuamos esse trabalho junto com o jurídico, né, o corpo jurídico aqui da casa, doutora Lívia, Graciele, Douglas, e também a minha assessoria com a Ana e com a Júlia, né? A premissa inicial para mudar o regimento é a seguinte: é ser mais producente, é ser mais prático, é ser mais útil para quem? Para a população. E como atingir isso? Da seguinte maneira: o vereador ele tem duas principais funções. Ele legisla e ele fiscaliza. E isso é traduzido nas sessões da seguinte maneira: a parte que o vereador legisla, nós temos a ordem do dia, momento qual nós falamos das leis que efetivamente vão trazer mudanças diretas e indiretas para a população. E a segunda parte, que é atinente à fiscalização dos vereadores, que são os requerimentos. O vereador observa, analisa o comportamento financeiro do executivo, o dia a dia da cidade e procura contribuir. No regimento anterior, o tempo, o foco maior era dado para os requerimentos e o menor para a parte legislativa. A ideia nossa foi inverter isso. Por quê? Porque legislar tem um significado e uma importância direta e muito maior para o contribuinte, para o cidadão. E a fiscalização, ela é muito importante também, entretanto, de maneira secundária. Então, a ideia nossa foi inverter isso. E essas mudanças, elas acompanham várias outras modificações que são, algumas delas, percebidas para quem trabalha atrás das sessões, para a estrutura interna da Câmara, e outras ficam nítidas para quem assiste às sessões, né? Então, para quem assiste às sessões, o resultado é esse: dá uma dinâmica maior, uma importância maior para a legislação, e a fiscalização um pouco menor do que estava se tendo antes. A premissa principal é essa. E nós estamos numa fase de testes. Por quê? Porque nós acreditamos que a refutabilidade de qualquer processo ele é muito salutar. Para chegar nesse ponto, foi feito um estudo de um ano, com um estudo comparativo, um estudo de leitura, né? No qual nós concluímos por esse modelo. Se ele vai dar certo ou não, estamos no momento de teste, os vereadores consentiram com isso. Toda mudança requer paciência, toda mudança requer adaptações, requer um pouco de entrega de cada um, mas sobretudo com parcimônia, sobretudo com educação e mais fundamentação.
Se alguém nos trouxer alguma ideia, ela precisa estar bem fundamentada, ela precisa estar bem justificada, do contrário ela não serve. A mesma coisa o nosso trabalho, por isso que eu falo de refutabilidade, ele está aberto ao encontro, à identificação das falhas, e isso é importante, você identificar falhas, lacunas, brechas, para poder chegar num resultado maior lá na frente. E o mais interessante, né, Fermo, já fazendo uma pequena intervenção, por favor, é essa questão da otimização do tempo e das reflexões em torno de. Achei muito curioso que ao longo desse processo você participou com esses integrantes de várias reuniões. Inclusive, nós estamos vendo algumas imagens aí, né, nessas em específico aparecem outros vereadores, funcionários que trabalham no Legislativo, né? A gente vê lá a Ângela, as meninas que ajudam ali nos bastidores, como você disse. E agora, voltando aqui para a gente, Vitor, é interessante isso, né? De envolver toda a casa, de estar aberto para esse diálogo e a questão do tempo mesmo, né, Fer? Orlando, veja, a participação de todos é de suma importância, todo mundo precisa contribuir justificando e fundamentando os motivos pelos quais quer sugerir uma mudança. Uma coisa importante a dizer que a modificação ela é estritamente técnica, ela não é política, não visa favorecer ou desfavorecer um grupo, não, nós da comissão temos profunda consciência da responsabilidade nossa e quão nós precisamos ser objetivos. É uma mudança para a instituição, a fim de que ela possa ser otimizada, que os trabalhos possam ser otimizados, melhorados e as consequências finais elas vão surtir na população. Então isso é muito importante, isso nunca foge o foco, né? E em relação ao tempo, existe uma otimização, não uma subtração. Em hipótese alguma, é permitido ao vereador ou aos vereadores terem a sua voz, que é a voz do povo, subtraída. Então, não existe cerceamento de voz, existe otimização. Então, por exemplo, o tempo que o vereador tinha para debruçar, para explanar sobre as coisas mais, sobre a fiscalização, foi reduzido para 1/3, praticamente, estatisticamente falando. Por quê? Porque ele de forma concisa, sucinta, ele fala, olha, eu identifiquei esse erro e gostaria que a administração assim o corrigisse. Ponto. Por outro lado, a parte legislativa, que era destinado 5% do tempo da sessão, nós aumentamos. Por quê? Porque a parte legislativa requer o debate. Porque a legislação vai mudar a vida do cidadão e nós somos responsáveis pela vida legislativa de 130 mil pessoas. Então, quando uma lei que vai causar efeito à população assim o faz, ela precisa ser bem debatida. E a oportunidade disso é na sessão. Então, precisava de tempo para o debate daquilo que vai mudar a vida do cidadão. Então, para a ordem do dia, para a parte legislativa, nós ampliamos o tempo de discussão, que antes era de 3 minutos, 2 minutos, para 10, com possibilidade de réplica, de reargumentação, etc, etc. Então, assim, mas por quê? Porque isso traz a mudança mais sensível e significativa. Ô Verbo, vamos mudar de assunto? Eu sei que você também apresentou um segundo requerimento recentemente, que assim casa perfeitamente com o tema educação. Você estava propondo para o Executivo a possibilidade de implantar o curso popular para moradores de Sertãozinho e Cruz das Posses, né? Sim. A gente sabe o quão importante é esse tema. Queria que você falasse um pouco mais sobre. Com muito prazer. Orlando, novamente, a educação mudou minha vida. Foi o grande presente que meus pais me deram. E eu tinha um eleitorado que clamava por isso. Pelo quê? Por um cursinho gratuito, que ao contrário do que muitas pessoas disseram, aqui já tem, etc. Não, esse apresenta aspectos diferentes.
aspectos únicos, inéditos. Por exemplo, o que nós temos em Sertãozinho, tivemos, foi um cursinho gratuito voluntariado, no qual os professores, graciosamente, esplendorosamente, cediam o seu tempo de maneira gratuita para poder dar uma oportunidade às pessoas carentes. Nós não queríamos isso, a ideia da lei não era essa, a ideia era fazer uma coisa profissional, ou seja, que os professores, primeiro, fossem selecionados pela sua capacidade técnica e experiência por já darem aula em cursinho. Então não é qualquer professor que vai querer poder fazer isso, ele tem que ter experiência, tem que ser um expert no assunto. E que isso seja institucionalizado pela prefeitura, de maneira que o professor possa receber. É um trabalho, ele precisa receber pelo trabalho dele, é salutar. E também, um outro ponto importante, nesses cursinhos gratuitos que, repito, ainda bem que existiam, o material didático cedido para os alunos era um catadinho. Vamos fazer um esforço aqui, pegar esse aqui, estuda você nesse, você... Não, nós queremos, como eu disse, dar um ar, um aspecto institucional para o negócio. Então, que tenha uma editora especializada em produzir materiais para cursinho, que seja oferecido um melhor. Então, assim, um cuidado a mais. E, obviamente, na seleção daqueles que poderão participar, vai existir um critério técnico para admissão desses alunos, né? Então, assim, ela foi muito bem trabalhada por um corpo de professores, por um corpo de juristas, por um corpo de pensadores, a fim de que fosse extraído melhor e entregar isso para Sertãozinho. Esse é o trabalho que nosso gabinete faz. Nós criamos um mini conselho composta por várias pessoas que se relacionam a determinada matéria, usamos da experiência dela, usamos da nossa experiência legislativa e tentamos confeccionar algo melhor para a sociedade. O que eu achei muito interessante, né, que pela redação da propositura, vou até ler na íntegra, dizer assim, o intuito é trazer à população de maior vulnerabilidade socioeconômica a possibilidade de se preparar para ingresso em um curso superior de ensino. Fiquei imaginando quantas pessoas, né, Fermo, não têm essa oportunidade e que através desse projeto, dessa propositura, e uma vez aprovado, acatado pelo Executivo, podem aí sonhar com a faculdade que faz tanta diferença na vida de tantas pessoas, né? Eu com certeza, Orlando. Até o momento, os cursinhos que nós tínhamos de maneira gratuita, eles precisavam apenas do esforço e da paixão do professor e da vontade do aluno que tinha como consequência a oportunidade de estudar. O que nós queremos dizer é o seguinte: Estado, município, assuma essa obrigação, assuma de maneira bem feita, assuma de forma institucionalizada, com regras, com critérios, e continue a propiciar essa oportunidade. Porque eu acredito fielmente que a educação ainda é o grande impulsionador de oportunidades. É a oportunidade que a pessoa tem de irromper status quo também, entendeu? Então, assim, o que mais dá essa possibilidade de forma digna? A educação, e isso é uma lei que visa contribuir nesse sentido. Perfeito, querido, muitíssimo obrigado. Eu te espero outras vezes aqui para falar dos seus projetos. Eu sei que você está aí com bastante coisa, conseguiu verba milionária, vem contar isso para a gente muito em breve, certo? Você pode acompanhar as informações, um pouco do trabalho do Firmo, nessas redes sociais que estão aparecendo aqui, e você sabe que você pode acompanhar as notícias da Câmara nessas outras redes sociais que estão aparecendo por aqui. A gente se vê no próximo programa, até lá, tchau!